Glória a Deus. Amém. Que bom, né? A gente pode ir aonde a gente for, mas em casa a gente fica muito mais feliz, né? É muito bom pregar em casa, na nossa igreja. E é interessante, a gente vai em algumas igrejas, e aí quando a gente vem pregar na nossa, a gente fica mais nervoso quando a gente está fora. Aquele frio na barriga, aquele temor, né? Porque quando a gente prega fora, a gente está chegando ali, a conferência está pronta, o culto jovem está pronto, a gente chega, prega, né? Faz aquela festa, é bênção. Mas aqui não, aqui a gente está fazendo parte, então a gente sabe como é que é cada detalhe, né? A gente conhece cada pessoa, e isso é incrível. A mensagem que Deus ele colocou no meu coração, a galera brinca comigo, eu falo muito essa palavra, é incrível, né? O Fábio, então, que edita lá os vídeos, fala, Valente, toda hora incrível, Valente. É, pastor incrível, que ele fica brincando. Mas, amém, tem que atualizar meu vocabulário, tem que fazer aula de português lá, hein? A palavra que Deus colocou no meu coração, eu tô com ela já tem uma semana. E aí, quando o pastor Antônio, ele fez o convite, eu falei, é essa palavra. E aí a gente fica orando a Deus, para Deus continuar testificando o que Ele quer falar, o que Ele quer tratar conosco. E aí o incrível, falei incrível de novo, me perdoem. E aí o legal, né, que quando eu cheguei aqui na igreja, o Andrei ministrando, ele falou sobre atitude, sobre caminho, sobre tomar as atitudes certas, tomar os caminhos certos. E aí quando o pastor ele veio orar, depois do louvor, ele estava lá fora, ele também orou por atitude, por caminhos, né? Por atitudes certas que nós devemos tomar, que nós devemos orar para tomarmos, né? E o tema dessa ministração que Deus colocou no meu coração hoje, o nome dela, o tópico, né? É direção é melhor do que velocidade. Porque muitas das vezes o coração do homem é assim, nós temos planos. E, por exemplo, homem sempre tem um plano para ficar rico. Todo homem tem um plano aí, que aí, quando tá com um amigo, cara, se a gente fizer isso aqui, a gente fica rico. Infalível, né? E a gente sempre toma atitude rápida, a gente quer executar rápido, né, os nossos planos, nossos objetivos. Todo final de ano é um ano que é o final, é um tempo que nós refletimos todas as atitudes que nós tomamos no ano, né? E todo início de ano nós planejamos todos os nossos objetivos e nossos sonhos. Só que é bem verdade que muitos dos nossos planos a gente não conclui. Por exemplo, um que eu acho que 90% da igreja faz é: esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou ficar magro. Só que aí vai passando, aí sempre fica para segunda-feira. Chega segunda-feira, joga na outra, né? Mas se Deus quiser, todo mundo, principalmente eu, vou entrar na academia 2023. É o ano fit. Essa igreja que gosta de comer, gente. Cheguei aqui, eu era magro. Olha como eu tô. E então nós refletimos, né? Nós entramos agora Obrigada. Esqueci minha toalhinha. Na verdade eu procurei, só que eu não achei a minha toalhinha. Mas amém. Então nós estamos agora em dezembro. E o interessante que enquanto há tempo, os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida para esse ano ainda não terminou. As promessas que Deus liberou sobre a sua vida em 2022 ainda pode se concretizar. Porque nós vamos ver que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há milésimos de segundo, há esperança que Deus fazer algo. Porque Deus ele não depende do tempo, Ele não depende de oportunidade. Deus, ele basta uma palavra e acontece. O que muitas das vezes para nós é impossível, para Deus é possível. Porque Deus ele não está preso nas 24 horas de um dia. Nós temos um Deus atemporal. Então a palavra de Deus, ela fala, ela se cumpre imediatamente. Para a gente existe o ontem, o hoje e o amanhã. Para Deus é tudo agora. Quando Deus ele olha para mim e para você, ele vê a gente nascendo e vê a gente morrendo. Ele vê a gente o tempo todo. Porque não há divisão de tempo. Só que pra gente existe, né? Nós sabemos que o nosso dia é 24 horas. Por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então e cabe a gente administrar os nossos 24 horas. As nossas 24 horas nós precisamos administrar da melhor forma possível. E aí a gente divide o nosso tempo. A gente coloca meio-dia. Então na parte da manhã nós tomamos o nosso café. Na parte da tarde, depois do meio-dia, nós almoçamos.
depois do almoço, lá para as 6 horas, nós tomamos café. Por exemplo, eu fui criado assim. Quando eu casei com a Amanda, teve um conflito de horário. Porque na casa da Amanda, eles tomavam café da manhã, almoçavam e lanchavam e dormiam. Só que lá em casa não, era café da manhã, almoçava, café da tarde, jantava. E aí teve essa, vamos se adaptar aí, né? E a gente vai se adaptando. Só que, quando a gente coloca isso para a nossa vida, existem muitos momentos que nós nos perdemos no meio do caminho. E quando eu estava preparando essa ministração, que diz direção é melhor do que velocidade, eu me lembrei daquela historinha que todo mundo já ouviu no ensino fundamental, da lebre e da tartaruga. Certa vez, né, a lebre, ela sempre brincava, ela zoava, né, a tartaruga pela sua velocidade, ela zombava da tartaruga, que ela era mais ágil, e a tartaruga sempre com aqueles passos lentos, né, devagarzinho. E aí um determinado dia, todo mundo conhece essa história, a tartaruga, ela decidiu apostar uma corrida com a lebre. E a lebre, muito prepotente, isso aí é mole pra mim, isso aí vou ganhar com o pé nas costas, né, vou só com o pé eu passo de você, tartaruga. E a gente vai ver que quando soltou a largada, a lebre foi correndo, chegou, passou da metade do caminho, olhou para trás, ela nem via a tartaruga. E aí ela decidiu tirar um cochilo. Só que no cochilo dela, a tartaruga, focada no seu objetivo, porque a tartaruga ela não tinha velocidade, mas a tartaruga ela tinha um objetivo. E é assim que precisa ser a nossa vida. Todo início de ano, nós precisamos traçar os nossos objetivos. E além de traçar os nossos objetivos, nós precisamos saber quais são os planos e os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Porque a velocidade sem Deus é perca de tempo. Ela é perda de tempo. Porque quanto mais longe você vai, fora da rota de Deus, mais tempo você vai precisar ter para voltar para a rota de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós encontramos Cristo, nós temos uma conversão. E conversão, para quem dirige, é mudança de sentido. Você está indo num sentido, nem sempre para quem dirige, né? A conversão é uma manobra, você está indo em uma direção. E quando você vira para a esquerda ou para a direita, você está convergindo o seu caminho. E assim é um homem sem Cristo. E assim somos nós, sem ouvirmos a voz de Jesus, a voz de Cristo nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos num caminho, mas nós não nos atentamos às curvas e os obstáculos que muitas das vezes eles vão traçar, ou que vai se apresentar na nossa vida. E muitas das vezes nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para o nosso ano. Por isso que o objetivo, e a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é o foco, a direção daquilo que Deus tem para você, ele sempre vai ser melhor e maior do que a velocidade que muitas das vezes você vai atingir. É como um homem, vamos fazer um exemplo aqui comigo. Vamos pegar uma pessoa, e essa pessoa, ela vai ficar no deserto. Uma pessoa está no deserto, perdida, no meio do deserto. E ela tem um tanque de combustível no seu carro, no seu carro de rally. E muitas das vezes aquela pessoa, no desespero de sair do deserto, ela pega uma reta e ela dirige. Só que em um determinado momento, quando ela está dirigindo já mais de 1 hora, 2 horas, ela percebe que ela não saiu do deserto. Ao invés de ela estar saindo do deserto, ela está indo mais para dentro do deserto. E a gente consegue analisar 2 pontos nisso. A pessoa que no desespero toma uma rota errada e piora a situação. E as pessoas que, eu li uma matéria uma vez que 60% das pessoas que estariam no deserto morreriam no deserto, porque teria medo de tomar qualquer direção. Porque, por exemplo, se eu estou no deserto, e aí eu só tenho um tanque de combustível, no mínimo, para mim tomar uma decisão, eu precisaria ter muita certeza do caminho que eu estou tomando. E muitas das vezes somos nós no início de cada ano. Nós temos muitos objetivos, nós temos muitas metas, só que na ênfase ou no desespero de realizar algo, nos distanciamos totalmente da vontade de Deus. E para que isso não aconteça, eu separei 3 tópicos
para que possamos continuar naquilo que Deus ele tem para mim e para você. O primeiro tópico, abre para mim, por favor, Lucas, na versão NVI da Bíblia, nova versão internacional atualizada. Tá bem quente hoje, né, gente? Eu já sou o parado. Ontem o pastor e a pastora saímos com a Amanda. Meu irmão, bateu um calor que eu tava derretendo. E o pastor, a Amanda, eu falei, meu Deus do céu. Mas se Deus quiser, o ano que vem, esses ar-condicionados aí vai estar congelando. Vocês vão precisar 20 casacos, em nome de Jesus. 1 Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3,15, desculpa, gente. Colossenses 3,15. E é um teste, tá? É para aula de seminário. É do seminário, hein? É seminário. É o calor, gente, é o calor. Colossenses 3,15. O apóstolo Paulo, ele está dando uma orientação para a igreja que estava ali em Colossos. E quando ele está dando esse direcionamento, ele diz um versículo muito interessante, que é um versículo que eu levo muito a sério na minha vida. Que diz assim, ó: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Somente até aí. Uma das coisas para que possamos atualizar e ter em alerta no nosso coração é: como vamos definir se o caminho que eu estou tomando é o caminho que Deus tem para mim? É quando a paz ela habita no nosso coração. Porque o caminho que Deus tem para mim e para você é um caminho de paz, não traz dúvida. Aonde habita a incerteza, é sinal que algo está acontecendo. Muitas das vezes nós queremos tomar uma atitude, a gente fica com aquela dúvida, e o meu pai ele sempre me orientou isso: Mateus, se está com dúvida, não faz. Porque algo não está certo. Porque as coisas de Deus, o princípio dela é paz, irmão. A amizade, ela tem que ter paz no seu coração. O relacionamento, ele tem que gerar paz no seu coração. Onde nasce a dúvida, é sinal que o seu coração, ele está indo muito rápido. Ele está ultrapassando a direção que Deus tem para mim e para você. E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele fala, ele tá falando para a igreja que estava ali em Colossenses sobre o amor, sobre o respeito que a igreja precisaria ter entre uns aos outros. Ele fala, a paz tem que ser juiz entre vocês. E nós precisamos entender que a paz, ela precisa ser esse pêndulo no nosso coração, entre aquilo que Deus quer e aquilo que o nosso coração quer. Porque o que o nosso coração quer, o coração do homem, ele sempre pende aí para aquilo que os nossos olhos quer. Mas nós precisamos ter em mente e entender que a nossa vida precisa acompanhar as promessas e os propósitos que Deus tem para mim e para você. E o ano de 2023 é um ano de realizarmos os planos e os projetos que Ele tem para mim e para você. A faculdade que você sonha em concluir, se Deus ele tiver isso para você, e o seu coração estiver em paz, na atitude que você precisa tomar, na hora que você precisa tomar, eu tenho certeza que vai ser concluído. Porque a bênção na hora errada, ela se torna maldição. Se nós tomamos uma atitude, ou se nós tomamos um comportamento antes daquilo que Deus ele tem um tempo certo para realizar, aquilo tem sérios problemas. É igual criança. A mãe, ela está com o filho no ventre. Só que o filho, ele tem um tempo certo para nascer. Se nós pegarmos uma mãe, por exemplo, a minha irmã teve uma gestação da minha sobrinha, que ela ficou muito grande. A barriga dela ficou imensa na gestação.
papel na cabeça? Tô derretendo. Glória a Deus. Não tem problema não, pastor. Pastora Rosa tem que ter a toalha rosa, né? E aí, nessa gestação da minha sobrinha, a gente tinha muita ansiedade para querer ver ela, para querer vê-la. E diante daquela situação, nós precisávamos entender que a gente precisa esperar o tempo certo para a criança nascer. Não importa a ansiedade ou o desejo do nosso coração, as coisas naturais, ela tem que ser concebida no tempo certo. A faculdade que você sonha, ela vai chegar na sua vida no tempo certo. Eu tentei um tempo na minha vida ultrapassar os planos que Deus tinha para a minha vida. Eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, uma semana depois eu falei, eu tenho que entrar na faculdade. Por quê? Porque o meu coração, ele ultrapassou a vontade de Deus para mim. A minha velocidade me atrapalhou, porque depois de 4 meses no curso, eu tive que trancar, porque eu não me encontrei no curso. E tem uma pesquisa que diz, eu não lembro a porcentagem, 30 ou 50% das pessoas que entram no primeiro curso na faculdade não concluem. Por quê? Porque a gente sai da juventude, a gente sai do ensino médio, e a gente encontra 2 pontos. As pessoas mais velhas que já estão se concluindo a faculdade, e aquele primo, aquela prima que é o exemplo da família. E a gente olha para aqueles pontos, aí, é só com a gente que acontece, né, gente? Ou a gente tem um primo que é concursado, ou a gente vai ter um primo que é rico, que já está na faculdade, concluindo a faculdade, no jantar de Natal é sempre o assunto do primo. O primo que passou no concurso, e aquela angústia, fala, não, também vou entrar na faculdade. Aí a gente entra lá e fica, eu lembro que eu ficava no Google, qual faculdade eu quero? Aí tinha uma pesquisa que dizia assim, como encontrar a faculdade que você se encaixa? Eu fiquei lá lendo, fiquei lendo a noite toda. Aí chegou um momento que eu falei, pronto, achei minha faculdade. E a faculdade que eu escolhi era contabilidade, ciências contábeis. Eu nunca gostei de matemática, mas amém. O bom da contabilidade é que ele tem mais assuntos administrativos do que próprios números, né? A verdade é essa desse curso. Eu lembro que eu ia para a faculdade com aquela euforia, com aquele ânimo nos primeiros um dia, tô brincando. Eu fiquei indo com euforia 1 mês, 2 meses. Só que depois, quando eu caiu a ficha que, na verdade, eu estava querendo corresponder com uma expectativa que meus pais estavam gerando em mim. E isso se decorreu por muito tempo na minha vida. Eu tinha um problema muito sério, de tudo que eu começava eu não conseguia concluir. Irmão, eu fiz muita coisa já. Eu fiz curso de inglês e não concluí. Eu fiz curso técnico e não concluía. Gente, para mim tirar a minha autoescola, eu demorei 2 anos. Porque eu vivia na expectativa de corresponder, ou melhor, eu ficava na euforia de corresponder à expectativa que meu pai tinha. E eu não vivia para os planos que Deus tinha, eu vivia para dar resposta nas expectativas das pessoas. Só que, com o tempo, eu fui entendendo que quanto mais longe eu vou da direção de Deus, mais tempo eu levo para voltar para a direção dele. E aí eu lembro que quando eu fui cancelar minha faculdade, minha mãe falou muito, na verdade ela fala até hoje. Não posso estar do lado dela e alguém está se formando, gente. Olha aqui, o filho de fulano se formou. Você foi uma decepção para mim, entrou na faculdade e saiu. E eu fico, meu Deus do céu, Jesus, só Jesus na minha vida. Mas graças a Deus, ano que vem, se Deus quiser, na direção dele, não na velocidade dos meus próprios passos, porque os meus passos me levam até um caminho, me levam até um local, mas os planos e os projetos de Deus, Ele consegue me levar além, porque tudo que Deus Ele proporciona, ou tudo que Deus Ele gera para a gente viver, Ele sustenta. Imagine se Moisés que tivesse tirado o povo do Egito, ia chegar um determinado momento que o povo ia ficar com fome, e Moisés ia falar, ué, agora... Acredito que Moisés, quando saiu do Egito, ele saiu com comida, porque era 40 dias. Igual a mãe quando vai para a praia, pega aquele pão, faz o patezinho, coloca dentro da sacola, pega aquele suco de tangue, joga o saquinho e vão para a praia. Imagina que Moisés fez isso. Pegou a galera e falou, galera, 40 dias. 40 dias e 40 noites no deserto, então a gente vai fazer a nossa comida. Irmão, só que aqueles 40 dias duraram 40 anos. Se Moisés tivesse ido apenas com o desejo do seu coração, aquele povo teria morrido no deserto.
Mas Moisés não foi apenas com o desejo do seu coração. Moisés, ele foi corresponder à vontade de Deus para aquele povo. E quando aquele povo entrou no deserto e passou de 40 dias, aquele povo teve fome e Deus mandava o maná do céu. Aquele povo sentia frio e a coluna de fogo ficava diante deles na noite. E de manhã, quando estava sol, gente, sol de Bangu é difícil, né? Roque Barbosa, no 8h19, 1h da tarde, já pegaram isso, gente? 8h19, naquele calor de 40 graus, parece que você está 50 graus, e tu começa a cozinhar a tua pele assim, tu bota no sol e tu fica tirando assim, e aí tu cola na outra pessoa e tu fica assim, quando tu olha, suor, amém. Imagina o povo no deserto, naquele calor, só que Deus, ele era tão bom e tão agracioso com aquele povo, porque se ele prometeu, ele estava falando, não, o que eu prometo eu garanto. Então que o ano de 2023 nós possamos estar debaixo da vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, porque estar debaixo da vontade é diferente de estar debaixo da permissão. Porque quando nós andamos em permissão, nós precisamos enfrentar as consequências, mas quando nós estamos debaixo da vontade, é Deus que sustenta as consequências. Então o primeiro ponto dessa ministração, ela é bem objetiva para que nós possamos cear, é entender se a paz habita no seu coração. Está com dúvida em alguma atitude que você tomou em 2022? A boa resposta dessa noite é: volte, pois ainda dá tempo. Seja um relacionamento, seja uma amizade, seja alguma coisa que está acontecendo no seu lar. Se não está em paz na sua casa, nós precisamos abrir a alerta das nossas vidas. A nossa antena precisa estar em alerta. Porque não é normal o que nós estamos vivendo. Existem coisas que acontecem que é naturais, mas tem coisas que acontecem que nós precisamos refletir e falar, alguma coisa está acontecendo. Porque a paz, ela precisa ser juiz. A paz, ela precisa governar o nosso coração. O segundo tópico dessa ministração, penúltimo, é que quando nós estamos num caminho que não é o caminho de Deus para mim e para você, as pessoas que estão ao nosso redor acabam sendo penalizadas. Abre para mim, por favor, Lucas, em Jonas 1. Primeira Jonas não, tá? Jonas 1. Já tô com a toalhinha, agora. Jonas 1, versículo 1, que diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filhos de Amitai, com esta... Amitai, né? Amitai. Com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles pegavam o navio, tu vê, gente, quando a pessoa está sem direção, até a nossa vida é penalizada. Por isso que nós precisamos ter bem atento às pessoas que nós ajudamos. Uma coisa que nós precisamos gravar no nosso coração é: o plantio nós podemos ajudar, mas a colheita, ela é inevitável para quem plantou. Porque quando nós ajudamos na colheita de quem plantou errado, nós pegamos vento para a nossa própria vida. Imagina aquele povo, meu irmão, não tinha nada a ver com o que Jonas tinha que fazer, com a vida que Jonas precisava tomar. É aquela velha frase que a nossa mãe fala sempre pra gente: quem com porcos se mistura. Minha mãe sempre falava isso. Ou então quando eu ficava na praça, e até na lan house, eu lembro que eu estudava perto de uma lan house, a galera estava jogando flip, minha mãe falava sempre a mesma coisa. Quando eu estava jogando, ela já vinha me batendo. Glória a Deus, minha mãe, gente. Glória a Deus. Tava falando até ontem, a gente tava vindo conversando sobre isso, mano. Eu era tão terrível, gente, que eu não ficava um dia sem apanhar. Glória a Deus por isso, né? Que valeu pra alguma coisa. Nesse momento as crianças ficam olhando, não, que a minha mãe não escute isso.
Enfim, aquele povo ele não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Aquele povo ele estava fazendo uma viagem normal. Gente, eu confesso que quando eu vou em São Paulo, às vezes eu vou orando a Deus. Eu falo, Deus, se tem alguém nesse ônibus que não está na tua vontade de ir para São Paulo, Pai, proteja esse ônibus até chegar lá. É igual pegar avião. Imagina, você pega avião, é o dia do piloto morrer. Tô brincando, tá, gente? Daqui a pouco ninguém vai querer andar de avião. Tô brincando. E Jonas, naquele dia, ele estava fugindo da vontade de Deus. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E tiraram as cargas ao mar. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E aqui nesse momento nós precisamos analisar o que está acontecendo na nossa vida. Muitas das vezes tem pessoas conosco que não é para estar. E estamos sendo penalizados, nós estamos jogando as coisas fora, nós estamos perdendo tempo, perdendo as nossas próprias... Nesse momento aqui de jogar carga, nós podemos comparar com as nossas vidas, com as nossas emoções, com as nossas finanças, com os nossos bens. Sabe, estamos sendo penalizados e a culpa não é nem nossa. Isso é algo a ser pensado. E atiraram as cargas no mar. Enquanto isso, pode passar. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Como eu falei, o tópico esse subtópico dessa palavra. Às vezes as pessoas estão sendo penalizadas ao nosso lado e a gente não está nem sentindo que a gente está no caminho errado. Talvez seja seus filhos, talvez seja a sua esposa, seja o seu esposo. Até mesmo a nossa rua, a nossa cidade, a nossa nação. Quando o homem de Deus não está alinhado com os céus, tudo que está ao seu redor pode ser penalizado. E Jonas, por si próprio, estava lá dormindo. Gente, aí eu te pergunto. O que estava errado era para estar mais ligado. Cara, eu estou indo para o lugar errado. Deus mandou eu ir para outro lugar. Só que Jonas estava nem aí. Ele estava dormindo, sonhando. Que nem hoje. Hoje o Alex foi lá me chamar, eu estava dormindo. Nem ouvi o Alex me chamar. Porque eu estava cansado, óbvio, tá, gente? Eu não estava no lugar errado, não, tá? Mas o que eu quero dar como exemplo é Jonas estava dormindo lá e as pessoas atônitas, o vento, o barco balançando, Jonas balançando para um lado e para o outro, mas Jonas não acordou. O capitão do navio, ou o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? O que nós precisamos fazer para que o nosso 2023, ou melhor, o nosso 2022 se conclua dentro da vontade que Deus tem para mim e para você? É voltar para a direção que Deus tem para mim e para você. Sabe, qual é a direção que você deixou de tomar que está sendo penalizada a sua casa? Qual é a direção que você tem tomado que está penalizando a sua vida financeira, profissional? Certa vez eu recebi uma palavra de um amigo meu. Eu ia abrir uma loja e eu tinha um sócio. E aí esse amigo falou: cara, Valente, toma cuidado com quem você vai empreender. Porque talvez essa pessoa nem nasceu para ser empresário. E você acaba sendo penalizado por algo que nem é culpa sua. E naquele momento eu falei: cara, é verdade. Sabe, eu levo isso a sério em todos os pontos da minha vida. Até para dar carona às vezes eu fico meio... Porque tem coisas que vai acontecer que nem para acontecer comigo. É assim com a vida do filho pródigo. O filho pródigo ele precisou passar fome para voltar para casa.
Imagine se tivesse uma pessoa que desse comida para ele todo dia. Será que ele teria voltado para a casa do pai? Até para fazer caridade, a gente precisa abençoar, amém, gente? Mas até para que a gente até para que a gente abençoe, nós precisamos estar na direção de Deus. Porque tem uma frase que diz, né? Porque de coração bom, o inferno está cheio, não é isso? De boas intenções, o inferno está cheio. Porque o que define a minha e a sua vida não é a boa intenção, não é obra de caridade. Tem muitas pessoas que fazem obra de caridade e acham que vão ser salvas por isso. Só que não é sobre obras de caridade. É sobre ter um coração que tem a direção de Deus nele. É sobre ser um cristão que toma a atitude correta com aquilo que Deus tem para mim e para você. Por isso que a palavra dessa noite é: se você tem tomado o rumo errado na sua vida, volte, porque ainda há tempo. Há tempo para o seu 2022. Há tempo para que você viva um 2023 incrível no Senhor. Para que você realize todos os sonhos e os projetos que Ele tem para você. Existem coisas que você começou em 2022 e não terminou. E essa noite é uma noite para você refletir qual momento eu tomei, qual atitude eu deixei de tomar, para que eu fugisse dos sonhos, dos planos que o Senhor tinha para mim. O que devemos fazer? Respondeu ele: peguem-me. Pode passar. Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. As pessoas que estavam com ele até tentou voltar com pena. Cara, não vamos te jogar aqui no mar não, vamos voltar para te deixar em terra. Eles tentaram ter boa intenção, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O que essa palavra ela falou no meu coração quando eu estava lendo ela é que quando nós voltamos na direção de Deus, as pessoas que nós oramos para que sejam alcançadas, ou até mesmo as coisas que nós oramos para que a nossa família viva, elas começam a acontecer. Porque quando a obediência a Deus é posta em prática, existem recompensas. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida quando a obediência ela ser prioridade. Assim como na vida de Jonas, ele poderia continuar, mas naquele momento ele olhou para Deus, ele não olhou para os homens. E ele decidiu, ele falou: não, eu estou no caminho errado, pode me lançar fora. E naquele momento a tempestade se acalmou, o barco voltou a navegar em direção ao lugar que eles estavam indo. E foi incrível o que Deus fez na vida de Jonas depois que ele tomou o caminho certo. Quando estamos indo em um caminho errado, não percebemos, mas as pessoas que estão bem perto começam a ser penalizadas. Para a gente está tudo indo bem, mas nossas esposas, amigos e familiares estão sentindo a pressão. Volte, pois ainda dá tempo. O último subtópico para que nós possamos concluir essa mensagem está ali em João 14:6. Ô Lucas, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus ele tem um caminho perfeito para mim e para você. A Bíblia diz que antes que nós possamos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele falou isso para o profeta, isso é uma verdade para mim e para você. O que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus te preparou para mim e para você. Por isso que na Bíblia Jesus não é chamado de porta. Porque o desejo de Deus não é apenas te salvar,
Mas na Bíblia, Jesus é chamado de caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque além de te salvar, Ele quer te conduzir por um caminho incrível que Ele tem preparado para você. Jesus não morreu apenas para salvá-lo, mas Jesus ele morreu para que possamos caminhar num caminho incrível e perfeito, estabelecido em qualquer ano, seja 2021, 22, 23, 24, 25. Nós precisamos entender, se nós estivermos caminhando em Jesus, tudo será perfeito, tudo será incrível. Não teremos ausência de problemas, vamos ter problemas. Mas ter problema com quem soluciona todos os problemas é mole. Quer ver um momento que eu fico feliz quando eu dou carona pro Rodrigo? Irmão, eu sei que qualquer coisa que acontecer com o meu carro, ele vai resolver. O Rodrigo é o tipo de pessoa, aconteceu um problema, ele, calma aí que eu tenho aqui na minha mochila. Ele puxa uma escada, puxa o MacGyver, né? Aconteceu tal coisa, ele, calma aí, Valente. Ele vem com um alicate, tem um alicate, um arame, e ele consegue acertar tudo. E assim com Jesus, assim com a presença de Deus é nossa vida. Jesus, Ele é o caminho, e nessa noite Ele quer te conduzir por um caminho perfeito nele. Sabe, chega de tomar beco, chega de tomar atitude que você está sendo penalizado todos os dias. E Jesus está falando, ei, vem, que eu não só quero te salvar, mas eu quero te levar. Ele quer te dar uma vida perfeita nele. E olha o que está incrível, o que está escrito em João 14,6. Respondendo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele quer te conduzir por um caminho incrível, nem sempre. E aí eu peguei uma alusão sobre o carro. Nem sempre o carro quebra em pistas ruins, para quem dirige, né? A gente que dirige, a gente fica muito preocupado quando um caminho é longe. Por exemplo, quando a gente vai viajar ou sair com a nossa família, a gente fica, bota o pneu step no carro, bota o step no carro, né, que é o pneu reserva, vê o óleo de embreagem, vê o óleo do motor, você analisa tudo, todos os pontos. E a gente pega aquela estrada. E a gente, quando a gente passa numa estrada esburacada, a gente tem que ter mais cautela, né? Para não quebrar um eixo, para não furar um pneu. E aí quando a gente pega aquela pista lisa, a gente fica mais tranquilo, né? Irmã Fatinha, a senhora vai trabalhar, pega aquele, tô no rebolso ali, já tô tranquilo, né? Só que nem sempre o nosso carro, ele quebra em pistas ruins. Existem momentos que o nosso carro, ele dá problema em pistas boas. Só que quando dá problema na pista boa, é mais fácil do reboque ou de alguém nos solucionar, ajudar, porque as pistas boas sempre tem uma boa fiscalização, né? As pistas ruins, tipo aqui, Roque Barbosa, gente, para chegar um guincho aqui vai demorar umas 3 horas. E a vida com Cristo é isso. Jesus, Ele quer e Ele tem uma pista perfeita para que nós possamos trilhar até concluir a nossa carreira aqui na terra. E nem sempre o problema do carro se quebrar está na pista, mas é problema que o próprio carro pode apresentar. E a vida do cristão é assim. Quando nós caminhamos em Cristo, é uma pista perfeita para que nós possamos caminhar. Mas existem momentos que o nosso carro, a nossa vida pode dar um problema, pode dar um defeito. Mas o legal é que Jesus, Ele se faz presente, Ele conserta, Ele acerta, Ele ajusta novamente, para que nós possamos caminhar e viver os planos que Ele tem para mim e para você. O ano de 2022 está se terminando, está se encerrando. E a palavra que eu tenho para você nessa noite, que Deus tem para você no ano de 2023 é: toma caminhos e atitudes que você tem certeza que Deus tem para você. Ninguém vai para um lugar que não conhece sem GPS. A gente vê que é trágico isso no Rio de Janeiro. Irmão, quantas pessoas, turistas, que a gente vê lá, saindo no jornal, turista tal, passou por engano na favela tal e morreu. Por quê? Porque não tinha certeza do caminho que estava tomando. Nessa noite, Deus, Ele tem um caminho para que você possa viver nele. Um caminho onde você vai concluir e viver os sonhos e os projetos que Ele tem para você. Quando eu era novo, eu ficava muito preocupado. Eu olhava para as pessoas. Quer ver um problema, gente? É entrar no Instagram. A gente entra no Instagram, tem gente que nunca trabalhou e está viajando o tempo todo. A gente fica, mas gente, eu ralo o trabalho, não consigo nem ali em Japeri, ou melhor, não consigo nem no Piscinão de Ramos. E tem gente viajando o tempo todo. O Instagram é uma falsa ilusão de vida perfeita. Só que quando pararmos de abrir a internet para se comparar com a vida das pessoas e começarmos a abrir a Bíblia para comparar nossa vida com a vida de Jesus. Sabe qual é a vida que Ele tem para mim viver?
Sabe, a prosperidade, para mim, prosperidade era ter muito dinheiro. Eu achava que prosperidade era ficar rico. Só que prosperidade é ter ausências de necessidade. Gente, eu conheci pessoas com 1.200, viviam uma vida incrível. E eu vi pessoas que ganhavam muito bem, irmão, não tem dinheiro para nada. Toda olhava para aquela pessoa, quando era pequena, e a pessoa não tinha dinheiro para nada. Porque não está enquanto nós ganhamos, mas é é não ter necessidade. Por exemplo, tem momentos na nossa vida que Deus parece que Ele quer me ensinar. Por exemplo, para mim, quando tem momentos na minha vida que meu carro não dá nenhum problema, meu irmão, mas tem meses que o meu carro quebra todo dia. E eu já parou, calma aí, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que eu fiz de errado, vou voltar antes que dê problema. Sabe, precisamos ter isso em mente, sabe, o que está acontecendo? Tudo pra mim, eu perdi meu celular, eu fico, não, alguma coisa eu fiz de errado, calma aí, alguma coisa... Sabe, é orar sem falar, Deus, que eu tome todas as atitudes e a direção que o Senhor tem pra mim viver e os planos que o Senhor tem pra mim. E nessa noite eu quero orar por isso na sua vida. Eu quero orar por você nessa noite que tem entendido e falado, nossa, parece que a minha vida não vai pra frente. Porque nós queremos viver dois paralelos. A gente tem a nossa vida e a gente fica assim, Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida. E aí tem a correnteza da vontade de Deus. E tem a nossa vida. E a gente fica, Deus, vem fazer a tua vontade na minha vida. Só que nós precisamos entender que a nossa oração é para que eu possa viver os planos que Deus tem para mim. Sabe, não é forçar a vontade dele se encaixar na minha. É fazer com que eu pule na correnteza dos planos dele. E quando eu começo a viver os planos deles, irmão, os dias parecem nem mais o mesmo. Parece que a gente começa a viver coisas que está travado há 2 anos, há 5 anos. E quando nós começamos a viver os planos dele, as coisas começam a acontecer e você fala, mas o que está acontecendo? Não é nada. É o que o pastor Antônio falou, as bênçãos vão vir atrás da gente. Gente, eu acredito numa realidade que a bênção seja liberada do céu e fale, cadê ela? Cadê a Fatinha? Eu tenho que encontrar ela. Cadê o pastor Adriano? Eu tenho que encontrar ele. Porque quando nós estamos no caminho que o Senhor tem para mim, as bênçãos encontram, porque as bênçãos são lançadas no caminho. Quando Deus abençoava o povo no Egito, Deus lançava a palavra e o maná ia onde eles estavam. Porque Deus, Ele nos encontra no lugar que Ele quer que nós estejamos. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, não foi eles que foram atrás de Deus. A Bíblia diz que Deus descia no deserto, no Éden, no jardim. E no dia que eles comeram o fruto, Deus ele foi mais uma vez e perguntou, onde é que vocês estão? Porque Deus ele nos procura no lugar onde é para que nós estejamos. E hoje Deus está falando para você, eu quero te encontrar novamente. Mas em qual caminho você está? Você que entende isso, valente, meu 2022 teve muitas coisas que eu planejei e não concluí. Volte, porque ainda dá tempo. Ainda tem promessas liberadas sobre a sua vida, sobre o seu casamento. E eu tinha um medo, quando eu era mais novo, meu pai sempre falou sobre casamento comigo. Ele sempre falou, Mateus, toma cuidado com quem você vai casar, porque vai definir muitas coisas da sua vida. E eu lembro que eu orava muito, eu falava, Deus, Pai, me ajuda a achar a esposa que o Senhor tem para mim. Pai, me ajuda a achar o trabalho que o Senhor tem para mim, a provisão, a empresa, ou a profissão que o Senhor tem para mim. Porque eu sempre tive medo de tomar atitude errada. Mas mesmo assim a gente até toma algumas, não adianta, irmão. Mas tinha um versículo que é o meu versículo de cabeceira. Esse versículo, eu vou ter um quadro na minha casa com ele, quando eu tiver minha casa própria. Que é Salmos 37:5. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aí eu começo, as minhas orações, ela começou a ser diferente. Óbvio que eu apresento a Deus as minhas limitações, mas a maioria das minhas orações é, Deus, não faça nada, mas faça com que eu viva os seus planos e seus projetos. Sabe, não é para ele não fazer nada, é porque eu não oro pelas minhas vontades, eu oro para que meu coração esteja alinhado com as vontades deles. Eu falo, Pai, eu não quero mexer na sua mão,
Eu quero andar aonde a sua mão está. E a gente vai ver ali em Moisés, que tinha momentos que Moisés ele acampava com o povo uma semana, um mês, até anos. Mas eles só se movimentavam quando a nuvem andava. Irmão, se a nuvem andava, eles andavam. Se a nuvem parava, ele parava. Sabe, talvez nós estamos tão longe da nuvem, da onde está a mão de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. E a gente olha para trás e fala, nossa, mas falta tanta coisa para voltar. Mas é melhor voltar agora do que voltar depois. Porque quando você volta agora, você diminui o tempo e a distância daquilo que você deveria estar. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos louvar o Senhor. Hoje é a noite de ceia. Jesus trilhou um caminho para que nós possamos ter um acesso a Ele. Jesus ele foi em direção ao Gólgota para que nós possamos ser alcançados através da vida dele. E hoje ele está te convidando, ei, eu não tenho para ti uma noite boa. Porque muitas das vezes a gente vai para a igreja para isso. A gente está angustiado na nossa casa e fala, eu vou para a igreja hoje que eu preciso orar. Essa é a nossa geração. A geração que vai para a igreja e, não, hoje eu vou para a igreja que eu quero orar. E aí aquela pessoa recebe uma palavra, vive uma semana boa. Só que a realidade dos céus para mim e para a sua vida não é sobre ter uma noite feliz, mas é ter toda uma vida de alegria no Senhor. Não uma vida de pare de sofrer, mas uma vida de certeza que por mais que estejamos vivendo um problema, a certeza que nós temos é que vai dar tudo certo. Tudo vai bem. Tá difícil, irmão. Tá complicado. Mas a boa notícia é que 2022 você vai encerrar agradecendo pelas bênçãos que Ele fez esse ano na sua vida. Por mais que você não tenha vivido os planos todos que você planejou, você viveu os planos e os projetos que Deus tinha para você. Essa noite Deus Ele te chama para um caminho. Essa noite nós queremos orar por você que entende e fala, eu tenho tomado um caminho distante dos planos e dos projetos e eu preciso aceitar esse Jesus novamente. Eu preciso entregar a minha vida para Deus porque eu estou cansado das minhas próprias atitudes, das minhas próprias decisões. Eu estou cansado de ser penalizado, de começar algo e não concluir isso. Sabe, vamos parar de viver uma vida para dar respostas às expectativas das pessoas, mas para que nós possamos viver uma vida em concluir a vontade de Deus para mim e para você. É tempo de voltar, é tempo de entender os planos e os projetos, falar, Deus, Pai, por mais que para mim seja difícil, ou por mais que nos meus olhos, a tua palavra diz que há caminhos que para o homem é perfeito, mas o final conduz à morte. Essa é a noite de orar, Pai, será que o caminho que eu estou tomando é o caminho de vida ou um caminho de morte? Será que o relacionamento, a amizade, a empresa ou as atitudes que você tem tomado, o que ela vai te conduzir ou o que vai se concretizar na sua vida após esse caminho?